eu fui desafiada pela Lúcia Helena para apresentar as duas etapas seguintes, a etapa de Capricórnio, de Sagitário e de Capricórnio. Escolhi aqui uma luz para nos acolher neste início de sessão, nesta nossa sessão de dia 28 de maio, em que eu pus ali senti um subtítulo para o nosso encontro, Em Direção à Luz. E vamos mergulhar então no estudo, dentro daquilo que eu puder partilhar convosco, no estudo do nono signo e do 10º signo do zodíaco, Sagitário e Capricórnio. Então, começamos por Sagitário. Os meus slides têm o essencial da informação. Eu trabalho em circuito aberto, então a informação vai vindo também à medida que me dou a vocês e que me ligo ao grupo. Então nós começamos por observar os aspectos mais técnicos de Sagitário. Ele é o nono signo do zodíaco, é um signo de elemento fogo. Eu meti entre parênteses o fogo fricativo, embora eu não saiba explicar nada sobre isto, mas retive das nossas aulas. Então, fogo fricativo. A modalidade de Sagitário é mutável e o regente tradicional é Júpiter. Associa-se no zodíaco natural então à casa 9. O zodíaco natural é aquele que organiza a circunferência zodiacal a partir do grau 0 de Carneiro e, como tal, corresponde à casa 9, o signo de Sagitário. Antes de ir para as palavrinhas-chave de Sagitário, alguns apontamentos. Então, eu sempre gosto desta visão, porque acho que ela nos ajuda a entender, mais do que nós podermos tomar notas de características, chaves, das várias qualidades associadas ao signo. Se nós o compreendermos se nós compreendermos o zodíaco como uma viagem de integração de vários processos que vão sendo construídos à medida que nós caminhamos a nossa vida, nós vamos conseguindo entender cada um deles em maior profundidade. Então, para entendermos Sagitário, nós precisamos de recuar um pouquinho e olhar para o que é que acontece com o processo, com a nossa vida, com o nosso processo em Escorpião. Que fase é esta que está antes e que fase é esta que se abre quando falamos de Sagitário? Recordando o que a Elaine trouxe na aula de Escorpião, quando ela falou de Escorpião, nós, quando estamos na temática de Escorpião, estamos num lugar de transformação, estamos num lugar escuro, estamos num lugar de mergulho nas nossas profundezas. E ao pensarmos que Sagitário é o signo que se apresenta logo a seguir, na roda, no caminho, no mapa de estradas que está representado no zodíaco, então nós percebemos que a saída da água escura, turva, funda de Escorpião, das nossas profundezas emocionais, das nossas naturezas mais instintivas e mais primárias associadas a Escorpião, dos nossos medos, das nossas resistências, ao sairmos deste processo, ou seja, nós mergulhamos e vem sempre a Maria Flávia de Monsaraz vem sempre à mente quando estamos neste registro. Ela dizia: não há nenhum obstáculo, não há nenhum problema que nos surja que possa ser solucionado no mesmo grau de consciência. E para tal, ela dizia também esta expressão: não se sobe um degrau na luz sem se descer um degrau nas trevas. Então, sempre que há saltos de consciência, nós antes, ou seja, para haver um salto de consciência, nós normalmente contactamos com uma dimensão mais profunda e mais escondida do nosso ser e das nossas dualidades e dos nossos temas, dos temas que estamos aqui para trabalhar. Então, Sagitário é a luz que começa a surgir após este processo de profundidade de Escorpião. Vamos dizer que é a luz ao fundo do túnel, ou vamos dizer que é o emergir das sombras, a sabedoria que nos chega do emergir das sombras. Então, quando pensamos em Sagitário, pensamos no signo que vem
pôr em marcha e vem nos trazer à clareza do dia, à clareza da nossa percepção e da nossa compreensão, o que andamos a trabalhar, a transformar, a curar, a alargar nos processos de Escorpião. Então, por isso, quando falamos de Sagitário, falamos de determinadas palavras-chave que estão associadas à expansão, ao crescimento, à fé, à alegria, ao entusiasmo, à aventura rumo ao novo, à descoberta, àquilo que também é estrangeiro, e pus propositadamente a palavra, porque estrangeiro é aquilo que é estranho à nossa natureza, é estranho ao nosso hábito. Quando vamos para o estrangeiro, vamos para um país diferente, para um continente diferente, para uma cultura diferente. Então, estrangeiro também neste sentido de algo que nos é estranho, que não é comum para nós, que não é habitual para nós, ao qual não estamos habituados. Falamos também de religião, filosofia, meti entre parênteses amor à sabedoria, porque esta é a tradução do que quer dizer filosofia, conhecimento e muitas outras palavras eu poderia pôr aqui, coloquei aquelas que me pareceram mais fáceis de encaminhar o nosso pensamento, que deve a partir daqui alargar-se e refletir, expandir-se, para que nós próprios possamos entender e descobrir mais do que é representado no arquétipo ou na energia arquetípica de Sagitário. Não é possível nós, numa apresentação de 1 hora e meia, ainda que fosse do dia inteiro, esgotarmos o potencial de um símbolo. Então, esta é uma das minhas bandeiras quando ensino a astrologia, é que eu gosto de transmitir às pessoas que devemos integrar aquilo que nos chega e continuar o pensamento e a reflexão para que ele converse connosco e se expanda e se alargue. Isto é Sagitário, não é? E se possa acrescentar também com aquilo que só nós podemos captar e que só nós podemos, de certa forma, reagrupar dentro da nossa compreensão. Okay? Então, eu poderia ter posto aqui muitas palavras do alfabeto, todas elas associadas a um sentimento de otimismo, de bênção, de oportunidade e de muita expansão, de muito crescimento. Se pudermos pegar só numa, Sagitário é o signo que nos convida a crescer, porque depois de passados os processos de Escorpião, depois de passados as mortes e os renascimentos de Escorpião, nós vamos fazer a integração da sabedoria que nos chegou pela experiência. Então, quando esta energia de Sagitário está, vamos dizer, em desequilíbrio, ela pode ser expressa em exagero ou em carência. Eu apontei para o lado do exagero porque é mais fácil de nomear. Então, o exagero de Sagitário pode tocar temas, áreas como o fanatismo. Eu coloquei arrogância, mas às vezes é arrogância associada ao conhecimento, ao eu é que sei, ou a verdade é só a minha, não é? A tendência ao exagero, os estados de euforia, excessos de confiança, tudo o que é o desequilíbrio do ponto que eu costumo chamar o ponto de otimização, que é o ponto de equilíbrio, que é o ponto do meio, que é único para cada um de nós dentro da nossa própria energia. Nós todos procuramos este equilíbrio. Então, precisamos de perceber que quando há, vamos dizer que eu não coloquei no PowerPoint, mas se houver carência deste fogo de Sagitário, deste fogo associado à fé, à crença, ao estímulo, à vontade para crescer, à vontade para ser mais e maior do que aquilo que me conheço até hoje, se faltar este fogo, o que temos normalmente é estados de apatia, é estados de depressão, é estados de falta de motivação, de desinteresse, de falta de sentido e de propósito para a existência. Todas as depressões estão muito ligadas a este tipo de, não digo que seja Sagitário, mas à falta deste fogo, à falta desta visão maior que nos permite, apesar das adversidades, continuar e avançar. Então,
é esta motivação, é este fogo que nos põe em movimento, talvez por isso se chame fogo fricativo, que ativa o movimento e que de certa forma nos impulsiona para fora, nos impulsiona a ir além daquilo que era antes de morrermos em Escorpião. Então há este salto de consciência, há esta necessidade de integrar a sabedoria da experiência, há esta necessidade de crescer com a experiência. Então, Sagitário sempre nos vai apontar o sentido onde nós crescemos. É por isso também, talvez, que Júpiter é o regente deste nosso signo de Sagitário, porque é o planeta que nos fala desta expansão, que é o planeta que nos fala, eu não coloquei nas palavras também, mas Sagitário também se refere a um abrir de horizontes, a um ver mais longe, a um abrir as palas dos olhos. Eu não estou a ir muito rápido, pois não? De português, vocês entendem-me bem. É um abrir dos olhos para uma nova realidade, para um novo horizonte. Às vezes vem uma imagem de abrirmos uma janela que se estende, a paisagem se estende por uma planície enorme, sem fim, e que nos permite ver muita extensão de horizontes. E então quando Sagitário, e onde ele está nas nossas mandalas astrológicas, ele fala desta busca, como eu pus ali as metas para Sagitário, é a busca pelo entendimento, pelo conhecimento, pela expansão, pelo crescimento, pela sabedoria e pela verdade. É uma palavra que eu gosto muito de associar a Sagitário, e é curioso estarmos a falar de Sagitário com Gêmeos aceso na nossa experiência pelo Sol e pela Lua Nova. Porque me está aqui a ocorrer que tenho que vos trazer esta percepção. Quando falamos desta busca pela verdade, e estes tempos estão muito ricos destas observações, nós precisamos de ter cautela, porque cada um recebe a vida de uma forma, a partir de um lugar diferente, a partir de um ponto diferente, inclusive geográfico, e Sagitário também nos fala disto, não é? Dos vários, de quantos pontos geográficos existem no mundo. Nós precisamos de ter a presença daquilo que evoca Gêmeos, que é cada um dos seres viventes e sencientes neste plano tem uma forma de receber e de se conectar com a verdade. E quando eu falo ali naquele desequilíbrio e ponho lá a palavra arrogância, quando nós estamos numa arrogância mental de que somos detentores da verdade absoluta, da verdade não questionável, da verdade última, e tendo em mente que nós vivemos uma experiência tridimensional que não nos permite ter a percepção a todo instante do que é a unidade, ter a percepção e a compreensão da totalidade da vida, precisamos de ter a cautela para encontrar espaço, sabedoria e amor para recebermos o outro na verdade que ele também transporta. Então, quando eu uso aqui o termo verdade e quando digo que gosto muito da palavra verdade associada a Sagitário, desculpem, preciso fechar a janela, precisamos de ter a presença de que esta que nós recebemos a partir do nosso ser, da consciência que temos, da sensibilidade que temos, não é a última verdade, não é? Porque existem camadas nesta espiral evolutiva e nós estamos em crescimento. Então, até onde eu sei, aquilo que eu posso partilhar convosco é aquilo que eu sei agora. Se eu estiver a fazer o meu caminho de evolução, como é, entre aspas, suposto fazer, é possível que a minha verdade se tenha acrescentado, expandido e incluído novas partes à medida que eu vou crescendo. Então, quando não há espaço para saber mais, não há crescimento. Gêmeos é o saber mais, não é? Sagitário é o saber para onde caminhamos e a direção, não é? E o foco. Mas nós precisamos de ter esta abertura, porque quando eu chego ao ponto de dizer, ok, já estudei todos os livros que tinha para estudar, já fiz todos os cursos superiores que tinha para fazer,
já sei de todas as artes e de todas as sabedorias e sou detentor de um alto nível de conhecimento e eu fecho a possibilidade de me abrir a coisas novas que existem, porque eu não vivo, eu vivo em muitas realidades, mas eu não tenho consciência plena, total e absoluta delas. Então, se eu me fecho, eu fico reduzido na minha fico nesta dimensão do fanatismo, não é? Ou do excessivo afunilamento que não me permite abrir à vida. Então precisamos de um conceito que eu trouxe na Lua Nova de Gêmeos, que é a mente de principiante, que eu até trouxe uma palavra de um conceito zen budista, que é, creio que se pronuncia assim, Shoshin, que fala da mente e coração, ok? Que fala da mente principiante, aquela que está sempre curiosa por descobrir mais da vida, mais de Deus, mais do universo, mais de si próprio. Não é? E não me recordo bem quem dizia, não importa, vocês sabem porque é muito conhecido, e que dizia: Homem, conhece-te a ti próprio e conhecerás o universo e todas as coisas. Não me lembro do autor, mas eu sei que todos conhecem, que todos sabem, não me veio o nome. Então, de certa maneira, o signo Sagitário abre para nós toda esta, todo este campo de crescimento, todo este campo de integração do conhecimento, todo este campo de verticalização com os princípios, com os valores, com a verdade, com o conhecimento, com a lei, com a justiça. Júpiter fala da lei. Não é? Júpiter fala do princípio expansor do universo e ele transporta a lei dos deuses e a lei dos homens também, ele refere-se à lei dos deuses e à lei dos homens. E de certa forma, nós quando chegamos a Sagitário, estamos no processo de abrir, e como se e recordem, é o nono signo do zodíaco. Quando pensamos na numerologia, todos os números se movem, se dirigem, são singulares até ao nono, não é? A partir do nono nós temos números compostos que começam a trazer algo de mais. O 10 já é a junção do 1 com o 0. Então, Sagitário é também um signo onde nós estamos a fechar uma etapa do nosso crescimento para nos prepararmos para outra, que vamos trazer a seguir, quando falarmos de Capricórnio, e como se nós completássemos um ciclo de crescimento e de amadurecimento, que esta palavra já nos remete para Capricórnio, porque integramos todas as dimensões, todos os 9 processos principais, vamos dizer que estão mais ligados à construção basilar do nosso caminho, para depois, o que é que acontece depois? Passamos para a esfera do social, porque os 3 signos que vamos falar a seguir são signos que nos trazem para a dimensão do coletivo, para a participação na vida maior que nós próprios, já não dirigida ao nosso quintal e já não tanto só na nossa mão, não tanto só na nossa esfera mais pessoal. Okay? Então, quando falamos dos signos, sabemos que os que estão no hemisfério noturno, se recordam, falo de carneiro, carneiro, touro, gêmeos, caranguejo, leão e virgem, que são os que estão abaixo da linha do horizonte, são muito processos conosco dentro, conosco próprios, de desenvolvimento de bases interiores em nós, associadas ao ser, associadas à segurança da matéria e ao ter e à composição e à estruturação da matéria, associadas à mente e à compreensão e à aprendizagem da vida e à ligação da vida, associadas às nossas fundações emocionais e à sustentação emocional na vida, associadas à descoberta da criatividade, associadas ao serviço, ao aperfeiçoamento de nós próprios. E quando passamos para a esfera de dia, diurna, do hemisfério noturno para o hemisfério noturno, de Virgem para Balança, encontramos, de Virgem para Balança, precisamente, encontramos Balança.
E aí surgem os outros na nossa experiência. Nós começamos a aprender com os outros e a relacionar-nos com os outros, que são uma extensão de nós próprios, não é? Que estão intimamente ligados com nós próprios. E começa a aprendizagem do eu, dinamizada pelos processos que nos chegam de fora dos outros. E aprendemos balança, relações, e para crescermos e nos tornarmos aquilo que nascemos para ser, transformamo-nos em escorpião, porque não há como passar em escorpião e não passar por um processo de morte e de transformação. Não há como passar as águas de escorpião e sair ileso. Então, quem entra lá, ou fica lá prisioneiro e não consegue desembrulhar-se, ou automaticamente tem que despir a pele da cobra, abrir a mão, libertar-se da sua velha expressão da vida antiga, daquilo que foi antes, para se abrir para o processo de regeneração e abertura a novos horizontes de vida. Estes novos horizontes de vida é Sagitário na sua forma de se expressar como busca por algo mais, busca por entender, mas que não seja entender porque é que eu passei por aqueles processos dolorosos, entender porque é que a vida é transformação, porque é que a vida é cíclica, porque é que a vida é impermanente, o que é que verdadeiramente tem valor na vida, porque Sagitário também nos fala dos valores, mas não são valores associados à materialidade, são valores éticos. É por isso que colocamos lá espiritualidade, é por isso que colocamos lá filosofia, é por isso que colocamos lá toda esta busca por entender o que está acima de nós, dentro de nós, mas numa esfera mais abrangente, numa esfera mais larga, não é? E a vida é movimento e é crescimento. Se nós estagnamos num ponto, então deixa de haver vida, não é? Pode haver alguma coisa que, que continua a existir, mas não se chama vida, chama-se, sei lá, estar morto-vivo. Não ter meta, não ter objetivo, não ter direção, não ter propósito. É vida sem sal, sem sabor, sem estímulo, não é? Sem nada para crescer. Então, quando pensamos em tudo isto, pensamos que é o signo que antecede, vamos dizer, o ponto da verticalidade, a que chamamos meio-dia, a que chamamos meio do céu, a que chamamos casa 10, e onde já vamos mergulhar. Eu preparei também aqui um PowerPoint de seguida, que nos traz algumas anotações, das quais eu não tenho sapiência para falar, porque estou a aprender, como todos nós, que são as anotações em relação ao signo de Sagitário pela via do estudo esotérico. Não coloquei propositadamente a astrologia esotérica, porque para mim continua a parecer-me que nós estamos a seccionar uma coisa que é una. Então, é uma abordagem de um conhecimento e de uma sabedoria ancestral una, que tem vários pontos e várias formas de abordagem. Era por isso que eu me reportava que nós precisamos de não ser irredutíveis na nossa verdade, precisamos de não ser rígidos na nossa verdade, porque eu brinco muitas das vezes na minha aula, agora não tenho como, mas vou fazer convosco. Não sei se já alguma vez aqui fiz. É que nós nunca estamos a ver as coisas na sua totalidade. Se eu vos mostrar este frasquinho de floral que eu tenho aqui, vocês estão a ver uma coisa, veem um frasco e dizem, tem um rótulo. E eu estou a ver um frasco e digo, mas não tem. E vocês afirmam que tem. E eu afirmo que não tem. Esta imagem também surge com o 9 ou com o 6, com um ser humano de cada lado, um a afirmar uma realidade diferente. E quando nós mudamos a perspectiva, nós vemos que o outro, afinal, tinha razão também. Então, ambos tinham razão. E é preciso manter, e nestes tempos que nós vemos uma guerra muito desenfreada acerca do que é certo, do que é errado, dos valores. Aqui em Portugal assistiu-se muito com as questões políticas, mas nas redes sociais a gente não pode escrever uma opinião que se levanta logo outra, mas em forma de combate, em forma de confronto. Precisamos de manter esta sabedoria, isto é sabedoria, manter a capacidade
de perceber que nós, ainda que possa ser assim para nós agora, há mais que nós não estamos a ver, há mais que não chegou ainda, há mais que ainda não pode ser integrado, ou ainda não chegou a hora de ser integrado. Então, de gladiar-nos com os outros para impor a nossa verdade, isto passa, e tenho que trazer também, quando nós estudamos astrologia, quando começamos com o estudo da astrologia, eu pessoalmente passei por isso e já partilhei com outras pessoas. Há um grande entusiasmo e isto é revelador, é apaixonante. Todo mundo tem que saber disto, todo mundo tem que estudar astrologia. E depois tomamos um bastão nas mãos, que é tentar evangelizar os outros à força e provar-lhes que a astrologia tem validade. Quem diz astrologia diz outra coisa qualquer, diz uma ideologia política, diz uma dieta, o que quer que seja. Nós precisamos estar sempre no lugar certo para não exagerar, para não ir além daquilo que é o respeito por este equilíbrio e o respeito por aquilo que ainda não sabemos e que talvez um dia possamos vir a saber e a descobrir, mas até lá estamos a caminhar. Então, por isso eu chamei ali estudo esotérico, só para não estar a criar uma secção. E Sagitário, então, coloquei aqui que ele se relaciona com 3 raios. O raio da harmonia, através do conflito, o 4º raio, o 5º raio, conhecimento concreto e ciência, e o 6º raio, idealismo e devoção. Com tudo o que eu já vos apontei, é fácil percebermos porque é que os 3 raios entram na energia de Sagitário. Primeiro, porque Sagitário tem que vencer dualidades, tem que vencer divisões, ok? Sagitário é o que surge no polo oposto da integração de Gêmeos. Gêmeos é um dos signos mais duais e polarizados, ok? Então, Sagitário busca a síntese. Okay? Também não pus a síntese, devia ter posto porque é das palavras mais fundamentais para Sagitário, mas fica falada e fica gravada. Sagitário busca a síntese, mas ele não exclui a multiplicidade. Então, a harmonia através do conflito, porque como é que eu faço síntese com tanta multiplicidade de cores de Deus, como eu agora ando a gostar de chamar, com tanta multiplicidade de formas de vida, como é que eu faço a síntese? Só compreendendo que em cada uma dessas multiplicações ou multiplicidade de criações de Deus existe um princípio imutável, o átomo permanente, chegou-me assim, não sei falar dele, mas sei que ele existe o átomo permanente, e já ouvi a Lucilena falar disto, em cada uma destas criações de Deus, desta multiplicidade. Então, a harmonia através do conflito eu entendo como, inclusive, é o processo transformador que o conhecimento e que a sabedoria opera em nós. E aproveito e faço uma ressalva: de nada nos serve saber, e já estou a introduzir Capricórnio também, de nada nos serve saber o conhecimento todo que está nos livros se nós não o integrarmos e experienciarmos com a nossa caminhada. Então, aquela expressão que brincamos, pelo menos aqui em Portugal, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não se adequa, porque eventualmente, só depois da experiência, eventualmente não, na realidade, só depois da experiência atravessada é que verdadeiramente o conhecimento está integrado. Então, não é saber com a cabeça. A astrologia também não se aprende com a cabeça. Claro que precisamos da cabeça para aceder, vamos dizer assim, às pedras basilares do que se manifesta a seguir. Mas não podemos, não há verdadeiro conhecimento se esse conhecimento não for trazido para dentro, experienciado e amplificado. Se nós lermos um livro e não refletirmos sobre ele, e não estudarmos sobre ele, e não observarmos como é que aquele saber se expressa na vida, à nossa volta, etc., nós não vamos verdadeiramente ter acedido ao conhecimento e vamos estar exatamente, vamos ficar exatamente no mesmo lugar até onde aquele autor nos levou. Não expandimos mais, não alargamos mais. Então nós precisamos de alargar mais e precisamos de querer e de nos
propormos a esse movimento de crescimento e de expansão. O quinto raio, o conhecimento concreto e a ciência, desculpem um bocadinho de água, é precisamente porque Sagitário é um raio dos estudos, ok? Quando falamos de Sagitário, falamos dos estudos aprofundados. Eu costumo trazer esta imagem, se é que ela pode iluminar alguma coisa. Quando falamos do oposto, do signo de Gêmeos, nós estamos a falar das primeiras aprendizagens, nós estamos a falar do conhecimento, da aprendizagem necessária para nós funcionarmos na nossa vida e nos relacionarmos com a vida. Quando nós falamos da casa 9 ou de Sagitário, nós estamos a falar de um conhecimento que pretende aprofundar. Eu costumo dizer, e está associado, não é? A casa 9 associa-se aos estudos superiores. Eu costumo dizer que é os estudos que nós fazemos de livre vontade. Vamos brincar aqui em Gêmeos e na casa 3, nós temos a escolaridade obrigatória, aquela que é necessária para nós sermos, integrarmos a sociedade, integrarmos uma vida mundana com as ferramentas necessárias. E vamos pensar que a casa 9 ou a casa associada a Sagitário e este quinto raio como o conhecimento concreto e a ciência trazem precisamente este estudo também das áreas que nós vamos descobrindo, que temos gosto e que queremos aprofundar, conhecer, que queremos mergulhar lá e vamos de vontade, com vontade, ok? Vamos porque queremos, porque faz sentido, porque nos motiva, porque nos mexe, não é? Porque nos anima, porque nos anima, põe-nos em contacto com a ânima, põe-nos em contacto com o espírito. Então, o quinto raio do conhecimento concreto e ciência é precisamente a área de Sagitário, é o signo de Sagitário, que fala deste tipo de estudos também, e não sei alargar mais este horizonte, porque não sei ainda o suficiente do estudo esotérico para poder alargá-lo mais. O sexto raio, como idealismo e devoção, segundo li, é o raio que está mais ligado a Sagitário, sendo que todos estão, percebi que Sagitário está mais ligado ao sexto raio, idealismo e devoção. Nós percebemos que neste processo de nos abrirmos à vida através de Sagitário, incluímos palavras-chave como religião, fé, filosofia. Então, é de certa forma a busca por entendimento das leis da vida e das leis de Deus ou da ordem divina que nos leva para esta simbologia do sexto raio, onde incluímos, e para mim religião, eu coloco religião, para mim religião, desde que estudo astrologia e desde que a Flávia me ensinou assim, é um conhecimento que nos permite fazer o processo de religação, religar. Todas as religiões deveriam, ou são, havia o caminho, deveriam ser o caminho para nos ajudar a religar a nossa vida mundana, à nossa vida maior, a nossa vida material, à nossa vida espiritual. Então, é isso que Júpiter faz, é isso que Sagitário busca, trazer o entendimento para buscar a religação, para religar. Okay? E religar é de volta à unidade, é de volta, é, é fechar a brecha, não é? É voltar a unir as partes. Okay? E observem novamente Gêmeos como um signo de multi-expressão, de multiplicidade, como energia oposta, e Sagitário como o signo onde a multiplicidade se funde e caminha de forma mais em síntese, caminha em unidade, ok? Então, estou com pena porque mudou aqui o símbolo da Terra. Eu tinha aqui o símbolo da Terra, que é uma rodinha com mais, mas porque o tipo de letra que estava a usar não tinha o símbolo, eu fiz copiar, colar e quando foi na extração do PPT,
alterou-me o símbolo para um A com um til, mas pronto, vocês ficam a saber que estava uma circunferência com um sinal de mais, que é o símbolo que representa a Terra. Então temos como regente esotérico de Sagitário a Terra, ok? O que eu também creio que é curioso, já vou ver se me ocorre transmitir alguma coisa, e como regente hierárquico o signo Marte. Hoje tive algumas compreensões a preparar a nossa aula. A Flávia sempre dizia que o Marte em Sagitário, que ela gostava muito do Sagitário, do Marte em Sagitário, porque era um Marte já evoluído, ok? Eu entendia que era um Marte já evoluído porque ele já tinha passado o processo de Escorpião, ou seja, já se tinha alquimizado nas águas de Escorpião, já tinha vencido uma etapa da natureza do desejo, uma etapa da natureza do desejo instintivo, do desejo passional. E hoje, ao montar este trabalho para nós, claro que já tinha passado por esta informação, mas não me tinha aparecido assim, religada desta forma, eu percebi, porque a Flávia também estudava todo o mestre tibetano, o mestre Joalkul, e falava muito dele, então eu entendi porque é que ela falava que Marte em Sagitário já era um Marte regenerado, já era um Marte evoluído, porque é precisamente o planeta regente, o planeta associado à regência hierárquica do signo de Sagitário. Então é curioso, eu penso que é curioso, porque de certa forma, não fiz este levantamento, mas posso fazer agora. Ok, é muito curioso, já tenho, é muito curioso, porque é o único signo então que tem como regência esotérica a Terra. Ok? O signo que nos pede a evolução, o crescimento, a expansão, o entendimento, a religação, que nos pede que possamos abrir os nossos olhos a uma visão maior, mais abrangente da vida, é precisamente regido a nível esotérico pela Terra, o planeta onde nós estamos encarnados, o planeta do qual nós estamos a fazer escola, no qual nós estamos a aprender pela experiência. Um, e é curioso perceber, constatar que a Terra é o regente esotérico de Sagitário, como se para mim simbolizasse que para integrar este signo ao nível do trabalho da alma, nós temos que aprender a viver na Terra, nós temos que aprender a integrar a experiência da Terra. É a leitura que eu faço disto. E quando penso que Marte é regente hierárquico de Sagitário, o que me chega é que é preciso coragem, é preciso. A palavra que vinha era perseverança, força de vontade, coragem, ação do coração, coragem, ação do coração, para avançar e continuar a jornada evolutiva na Terra, a integrar o conhecimento e a sabedoria do que é a experiência aqui. Então é a análise e a observação que eu faço destes dois regentes, o hierárquico e o esotérico, ok? Ai, desculpem, não era suposto, estava só a tentar mexer aqui a caixinha das vossas carinhas. Vou minimizar, ou vou mudar de sítio e vou andar para trás, desculpem. Não era a minha intenção ainda. Ok, então eu tenho para síntese, não tenho escrito síntese, mas é a síntese, para o trabalho associado ao signo de Sagitário, a frase esotérica que associamos a Sagitário, ou a frase que sintetiza o processo evolutivo de Sagitário, que é a frase que diz: Eu vejo a meta, atinjo-a e vejo outra. Porque nós, creio eu, não quero estar a dar explicações daquilo que não sei, mas porque nós evoluímos em espiral, porque nós evoluímos em espiral, e porque as voltas, cada ciclo de aprendizagem é um ciclo em si próprio que, à medida que se completa, nos abre a porta e o caminho para a aprendizagem seguinte, para a expansão seguinte, para saber um pouco mais, para integrar um pouco mais o conhecimento e a sabedoria
da vida. Então eu vejo a meta e quando eu a atinjo, chega Sagitário, atinjo a meta, eu parto para outra, eu começo a ver outra e eu sigo viagem. Precisamos do Marte como regente hierárquico para que não nos falte o gás, a motivação, o entusiasmo, a vontade, o estímulo para o novo, o estímulo para a aventura. Okay? E o Marte, como regente hierárquico, é o guerreiro da luz, não é? É aquele que trava as batalhas de luz. E estas batalhas de luz, recordo, são sempre travadas dentro de nós próprios. Aliás, não há mais nenhum lugar para travar batalhas, senão dentro de nós próprios. Okay? As batalhas travam-se com a nossa própria vida interior, de forma a que fora possamos ir integrando e pondo em prática aquilo que nos vai chegando como crescimento. Então, passo para o slide seguinte. Então, neste slide eu pus que Sagitário, os dias podem ter aqui uma ligeira divergência, não, vocês sabem que não é exato, porque nós temos anos de 365 dias e 366 dias. Então há uma oscilaçãozinha nestes dias de ingresso do Sol, quem faz aniversário ao redor do 21, 22, 23 de Sagitário, pode facilmente, ou durante o dia 22, por exemplo, pode facilmente ainda ter o Sol em Escorpião ou ter o Sol já em Sagitário, porque é o momento da transição. Então eu pus as datas que eu encontrei, não fui eu estar a fazer o meu estudo para saber com rigor, e ainda assim haverá sempre um ano em que é ligeiramente ao lado. Por isso sabem que o período é aproximadamente de 22 de novembro a 21 de dezembro. A 21 de dezembro nós temos o solstício de inverno e esse eu acho que acontece sempre a 21 de dezembro, mas eu deixei estar ali o 21 de dezembro porque efetivamente à meia-noite do 21 de dezembro ou ao meio-dia do 21 de dezembro o Sol pode ainda não estar em Capricórnio e estar em Sagitário. Por isso, esta é mais ou menos como tal. A gente não pode tomar as verdades como absolutas, porque há sempre a vida, e Sagitário é mutável, não é? Precisa da adaptabilidade. A vida é circulação e movimento. Quando nós somos extremamente rígidos, nós facilmente vamos barrar nos nossos limites. Ok? Então, eu pus aqui como síntese para Sagitário. Sagitário surge como o resultado de profundos processos operados no signo anterior, Escorpião. É a luz ao fundo do túnel, atravessada a noite escura, Sagitário é o alvorecer. O caminho por Sagitário, o caminho por Sagitário personifica a busca humana por significado, verdade e expansão. Sagitário oferece-nos insights valiosos sobre o impulso universal para transcender os limites e explorar novos horizontes. Integrar conscientemente as qualidades sagitarianas permite-nos expandir o nosso horizonte pessoal, assim como contribuir para uma visão mais ampla e esperançosa da humanidade. Claro que Sagitário tem toda esta energia da esperança, do acreditar, porque é movido pela energia ao nível da nossa observação da astrologia tradicional, é movido por Júpiter, não é? É movido, e mesmo movido pelo fogo de Marte, Marte também é fogo, o fogo sempre é estímulo, sempre é motivação, sempre é o acreditar, sempre é o confiar. Então, esta esperançosa, esta visão mais ampla e esperançosa da humanidade é uma frase muito querida minha aqui no final desta apresentação de Sagitário e que nos dá, vamos dizer assim, a ponte para começarmos a falar de Capricórnio. Ok? Posso avançar para Capricórnio? Sim? Ok. Então, Capricórnio. Então, Capricórnio surge como o 10º signo do zodíaco. Novamente aparece ali o A da Terra, que era a rodinha com o mais, é elemento Terra, tem a modalidade cardial ou cardinal, o regente tradicional é Saturno, e no zodíaco natural, então, está associado à casa 10, e eu coloquei IMC, porque é a designação correta,
É o meio do céu que eu quis dizer ali, é o início da casa 10, é a cúspide da casa 10, é o lugar natural da energia de Capricórnio. Então, como à semelhança daquilo que fiz para o signo de Sagitário, precisamos, para compreender Capricórnio, perceber de onde é que vimos, de onde é que nós partimos. E agora é fácil porque está fresquinho, acabámos de falar de Sagitário. Então vimos do signo da fé, vimos do signo do fogo, do estímulo, do crescimento, da confiança, de novos horizontes para explorar, de nova sabedoria, de novos conhecimentos, de nova verdade. E quando chegamos à terra de Capricórnio, terra cardial, eu tenho mais tendência a dizer cardial, uns de nós vão dizer cardinal, é a mesma coisa, ok? São só duas formas diferentes. Quando chegamos à terra cardial, é um dos signos iniciáticos, porque inicia uma nova, põe em marcha um novo trio de energia, uma nova, dividindo o nosso zodíaco em 4, não é? É o trio que nos traz a dimensão do social, e Capricórnio é o primeiro signo que nos atira para a dimensão do social. E o que é que eu quero dizer com isto? É o primeiro signo que nos leva a sair da nossa, vamos dizer, da nossa bolha, para nos darmos à vida, para trazermos, e alguns está escrito para aí, mas depois quando eu ler já foi dito, para trazermos a sabedoria de Sagitário à Terra. Então, que terra é esta? É a última terra do zodíaco. É a terra, vamos dizer, eu vou dizer isto, não é correto dizer desta forma, porque nós tendemos a levar isto para a dimensão do prático. O que é que não é correto trazer desta forma? Que é a terra mais evoluída do zodíaco. Isto não quer dizer que as pessoas de Capricórnio são evoluídas e as de Touro são as menos evoluídas. Não é nada disto. Isto quer dizer que nós estamos a olhar para o zodíaco como um caminho. Quando a Terra surge pela primeira vez, ela está no seu estado mais natural, mais essência, mais bruto, mas não no mau sentido, mais puro enquanto elemento. É trabalhada na terra de Virgem, é aperfeiçoada na terra de Virgem e chega a Capricórnio, a terra cardial, e é posta a servir, se Deus quiser. Ok? É posta a funcionar depois da integração que nos foi dada a proceder na energia anterior. Então, integrada a sabedoria de Sagitário, integrado o conhecimento, cada um de nós tem como tarefa ocupar o seu lugar na esfera Capricórnio. Capricórnio é conhecido como o signo dos mestres, da mestria, mas não é porque os capricornianos são mestres, é porque é neste signo que nós temos a possibilidade de integrar espírito e matéria, ou de espiritualizar a matéria, como eu gosto de dizer também, ou como surgiu enquanto trabalhávamos, e é aqui que entra o serviço de Capricórnio, que é a capacidade de nós honrarmos o compromisso e de honrarmos a tarefa daquilo que estamos a fazer na vida da matéria. Então, a Terra, tradicionalmente, nós dizemos que Capricórnio é o signo do sucesso, associado à carreira profissional, ao estatuto, às metas materiais. Ai, tenho que vos dizer, descobri hoje, ao fim de muitos anos a estudar astrologia, e nós estamos sempre a aprender, sempre, sempre é maravilhoso. Eu nunca tinha percebido, ou nunca tinha sido desperta a minha atenção, que o símbolo de Capricórnio é uma cabra com cauda de peixes. Não é uma cabra a escalar a montanha, é uma cabra com cauda de peixe. Isto foi uma descoberta, uma revelação para mim hoje, porque fui mergulhar mais no simbolismo para vos poder passar o que vou entendendo. E inclusive foi quando eu percebi a natureza do signo, não é? do próprio glifo, não é? Que tem os corninhos da cabra e depois tem a rodinha da cauda de peixes. Eu nunca tinha sido chamada a atenção para isto, nem nunca tinha sido sublinhado para mim esta percepção, então eu não integrava esta expressão, que até aqui é muito simbólica, porque também traz uma natureza de dualidade. E quando estava agora a trazer a natureza de Capricórnio
como um signo em busca de sucesso, de segurança na matéria, de acúmulo material, porque há essa dimensão de material de Capricórnio. Vem-me logo à cabeça esta dimensão da cauda de peixe, que representa precisamente esta necessidade de, vamos dizer, espiritualizar a matéria, esta necessidade de encontrar segurança na matéria, não na sua expressão física, mas integrando a dimensão da vida, do conhecimento e da sabedoria da vida, que podemos chamar espiritual, não é? Na sua própria experiência, ok? Então, como palavrinha-chave de Capricórnio, nós colocamos ali o compromisso, a maturidade, a organização, o sucesso, a persistência, o amadurecimento, responsabilidade. Responsabilidade é daquelas que precisa estar sempre associada a Capricórnio e a Saturno. Honra, mestria. Coloquei também estrutura e edificação, porque a Terra precisa de estabilidade, é uma das coisas comuns a todos os signos de Terra. Okay? E Saturno busca, Saturno não, Capricórnio, busca efetivamente esta estabilidade. E quando eu queria trazer a tónica do construir, porque esta estabilidade de Capricórnio é construída e é o resultado de todo o caminho que fizemos de Carneiro até Sagitário. E traduz-se naquilo que podemos realizar em Capricórnio. Então, quando eu fui para expressar esta natureza do construir, veio-me a palavra edificação, que para mim, embora sejam sinónimos, embora sejam a mesma palavra, tem um simbolismo de... Há uma... Como é que eu... Não me vem a palavra... Há uma dignificação do ato de construir, se posso dizer assim. Uma edificação traz mais compromisso, mais trabalho, mais presença para a construção. No meu entender, quando leio a palavra e quando recebo a energia da palavra. Para vos trazer então a contraparte, em desequilíbrio, como se expressam as energias de Capricórnio, como pode ser expressada a energia de Capricórnio. Aqui sim, coloquei o desânimo, o pessimismo, a frustração, o sentir demasiado esforço, sobrecarga. Um lado, a ganância, que é o lado da matéria ainda não espiritualizada, é o lado do Capricórnio ainda não integrado com o Sagitário. A rigidez, coloquei autoritarismo também, porque de certa forma, com a regência de Saturno e Capricórnio é um signo de estatuto, de hierarquia, não é por acaso que falamos de hierarquia em Capricórnio, não é? Só que não é a hierarquia mundana, não é a hierarquia dos homens, é a hierarquia de Deus. E a soberba eu coloquei também como disfunções, vamos dizer assim, desequilíbrios da energia de Capricórnio. Porque uma das coisas, uma das expressões que acontece com a energia de Capricórnio é que Capricórnio nasce logo com o sentimento do grande compromisso que traz e do grande peso que é, e da grande responsabilidade que é a vida. E normalmente vai, numa primeira fase, experienciar isto através das circunstâncias da sua própria da sua própria infância. Normalmente não há muito tempo para crescer, não há muito tempo para ser criança, não há muito tempo para ser caranguejo, não é? Que é o signo que está lá no polo oposto. Capricórnio começa cedo a sentir o peso e a responsabilidade da vida. E tem muitas das vezes a necessidade de se ir destacando por estas qualidades, pela capacidade de ser persistente, pelas suas capacidades de trabalho, pela sua estrutura, pela sua capacidade de cumprir regras, pela sua responsabilidade, pela sua verticalidade, dizemos aqui também. E não raras as vezes Capricórnio começa a colocar em cima de si mais trabalho, mais carga, mais peso,
do que aquele que é efetivamente o correto para a sua experiência. Brincamos e dizemos que Capricórnio nasce velho e morre jovem, se estiver a fazer bem o processo, porque vai tendo a sabedoria e a mestria que chega pelo tempo e pela experiência, de ir fazendo, e é isso que fazemos nos nossos retornos de Saturno também, de ir fazendo o, vamos assim, reposicionamento da correta responsabilidade e entregando a responsabilidade dos outros aos outros e honrando a responsabilidade da sua própria caminhada a si próprio. Então, quando falamos de Capricórnio, preciso-vos trazer também esta visão de que este processo de ir corrigindo, vamos dizer assim, a rota de forma a não ficarmos esmagados debaixo do peso da matéria. E para não ficarmos esmagados debaixo do peso da matéria, nós temos que ir integrando a dita sabedoria de Sagitário, temos que ir integrando a aprendizagem. E é preciso tempo, Saturno, e é preciso experiência, Saturno, e é preciso a sabedoria que nos chega com a experiência, que eu chamo ali de maestria ou de mestria, ok? Então, é um trabalho imenso, a tarefa de integrar Capricórnio. Diria que talvez seja o trabalho, todos são importantes, mas talvez seja o trabalho mais importante de integrar na nossa experiência, é integrar aquilo que nos nossos mapas é representado pela casa onde temos Capricórnio e pelo nosso próprio Saturno, independentemente dele ser um planeta importante para as nossas energias natais ou não, Saturno é importante para todos nós e Capricórnio é importante para todos nós, porque fala do processo de, vamos dizer, encarnar completamente na vida da experiência da matéria. Okay? Porque é a integração de Caranguejo com Capricórnio, não é? Nós integramos alma e matéria, integramos água e terra, integramos a dimensão das fundações, das fundações e das bases da água, da ancestralidade da água, através da energia de Caranguejo, que é o signo, observem, é o signo associado à infância, é o signo associado à mãe. Caranguejo, estou a falar de Caranguejo, é o signo associado à carência, é o signo associado à dependência, é o signo associado àquilo que me falta, àquilo que eu tenho fome. Falámos no início destas sessões, falámos bem de Caranguejo. E Capricórnio surge como o salto de maturidade. Ou seja, eu disse há pouco que Capricórnio, na sua experiência, muitos são os casos em que nós conversamos com pessoas com fortes energias de Capricórnio e percebemos que não houve lugar a uma infância como a gente idealiza ou sonha, porque há o crescimento, o ter que ser adulto rápido. E quando não é porque nos é imposto, é porque nós achamos que ser criança é um disparate, não é? É porque nos achamos muito adultos e queremos ser adultos. Então, esta integração, este caminho do meio entre Caranguejo e Capricórnio, é essencial que seja integrado, porque não só estamos a integrar o fogo de Sagitário, como estamos a integrar a água de Caranguejo. Caranguejo sente muito, muito, Capricórnio, na sua vertente não integrada, é frio, é, o que tem que ser, não é um signo emocional, é frio e úmido, creio, seco, frio e seco, não é? Já não, eu dessa parte não domino, mas não importa. Capricórnio é um signo que não lida com facilidade com a dimensão da água, com a dimensão do sensível, com a dimensão do receptivo, do subtil. Não é? Precisamos de levar a água à terra para que ela seja fecunda e precisamos de trazer a terra à água para que ela possa integrar, crescer, ser, existir. Okay? Então, falamos do eixo, quando falamos de Caranguejo-Saturno, falamos do eixo da infância e da maturidade. Okay? E eu trouxe-vos uma imagem quando falámos em Caranguejo,
que foi a imagem da árvore. Para dar compreensão, eu falei de caranguejo como as raízes. E Capricórnio aparece-nos representado nesta árvore como a copa e os frutos que temos para dar ao mundo. Então, quando eu evoquei há pouco que saímos da casa 9, que representa o culminar de um processo, e entramos numa casa 10, que já é uma casa composta de várias, de outras, de duas energias pelo menos, não é? É uma casa de início, onde aquilo que existia antes é levado para um lugar novo, signo cardial, não é? Movimento de iniciação. E estes frutos que eu me estou a referir, esta copa da árvore, é aquilo que nós temos quando feito o nosso processo de caminhada, é aquilo que nós temos para entregar, desculpem, de nós ao mundo. Então, o eixo Capricórnio-Caranguejo fala-nos da sustentação das nossas raízes na ancestralidade da vida e nas bases, nas corretas bases interiores, para que a verticalidade aconteça na Terra de Capricórnio, que é a Terra que está a iniciar uma etapa de se dar ao mundo, uma etapa de servir a vida maior do que si próprio, uma etapa de oferecer ao mundo aquilo que construiu e trabalhou dentro de si próprio, integrou dentro de si próprio para poder acrescentar ao mundo maior do que eu mesma, ao mundo maior do que si mesmo. Então é por isso que a casa 10 é associada de uma forma, na astrologia tradicional, à carreira profissional, àquilo que os outros veem de nós no mundo, àquilo que é público. A casa 4, caranguejo, é íntimo, é interior. A casa 10 está à vista de todos. Eu mudo o meu estado civil e é uma coisa que é visível para fora. Eu mudo de profissão e é uma coisa que é visível para fora, não é? Eu faço astrologia, sou astróloga, é uma coisa que as pessoas veem de mim lá fora. Dentro elas não sabem como é que são as minhas raízes. Capricórnio aparece como o resultado que cada um de nós tem para entregar fora e para dar de si fora. O objetivo não é construir uma carreira muito brilhante e ser reconhecido pelos status e pelo percurso brilhante que fazemos na vida, ou pelo que temos, ou pelo que dizemos que somos. O objetivo é que nós possamos entregar o melhor de nós fora, ok? Então, Capricórnio é o signo onde nós vamos dar os nossos frutos, onde nós vamos dar aquilo que trabalhamos dentro para que possa contribuir, acrescentar, nutrir, alimentar e sustentar a vida de todos, a vida do mundo cá fora, a vida da humanidade, ok? Então, o que é que me falta trazer aqui? Metas para Capricórnio, alcançar com sucesso, com letra grande, a meta da sua vida, da vida. A realização e integração da vida pessoal com a vida do coletivo. Ou seja, a meta de Capricórnio é construir para a sua existência uma estrutura sólida, estável, que não está assente na matéria apenas, na matéria bens materiais, mas que está assente na integração de tudo aquilo que o ser transporta em si. Essa estrutura sólida é que permite ao ser verticalizar-se na casa 10 e irradiar e dar de si e oferecer os seus frutos à vida e ao mundo, como uma bela árvore bem sólida, com belas raízes, com frutos doces. Sim? Então, no slide seguinte eu trago as coordenadas para Capricórnio ao nível do estudo esotérico. Capricórnio relaciona-se então com os raios primeiro, terceiro e sétimo. Então, o primeiro raio, o poder vontade. O terceiro raio, inteligência ativa e adaptabilidade. E o sétimo raio, ordem ou lei cerimonial, magia. Não sei se vou conseguir integrá-los todos como fiz com Sagitário, vamos ver como é que flui. Então, poder vontade é bastante evidente, inclusive é no símbolo, inclusive muitas das vezes aparece a cabra a escalar a montanha,
Capricórnio representa a nossa escalada da montanha. E normalmente o caminho é um caminho que tem obstáculos, que precisa da nossa persistência, perseverança, do nosso compromisso para não desistir perante os obstáculos, perante a dificuldade, perante um, o quão íngreme ou árduo pode ser a escalada da montanha. Então, é muito claro para mim entender que poder, vontade é aquilo que move a energia de Capricórnio para efetivamente ocupar o seu lugar na vida, no mundo, para trazer a experiência da matéria ou a experiência da vida encarnada a uma nova consciência, a uma nova expressão, um novo caminho, a uma nova experiência, ok? A inteligência ativa e adaptabilidade invoca-me precisamente também a necessidade, em relação a Capricórnio, de fazer esta transição, vamos dizer assim, da busca da segurança da matéria concreta para encontrar a estabilidade dentro. Isso faz-se, creio eu, pela sabedoria, pela inteligência e pela capacidade de se adaptar à vida, ok? Apesar de estarmos a falar de um signo de energia cardial, ele tem também esta conotação de adaptabilidade, de transição, que vem de um processo de adaptabilidade. Okay? Penso também, nomeadamente, quando digo isto, que Capricórnio é regido por Saturno, e Saturno a um certo nível fala-nos de muita coisa, fala-nos do tempo, da experiência, fala-nos da capacidade de nos comprometermos, mas fala-nos também dos medos e do passado e do karma. Transporta em si então também uma dimensão, vamos dizer, pesada, que foi herdada, ou que é a herança do passado em nós. E para honrar Capricórnio, para integrar Capricórnio, nós precisamos de vencer os medos do passado, ou nós precisamos de nos dispormos a experienciar e a atravessar aquilo que são as nossas provas kármicas para poder nascer para a verdadeira integração de Capricórnio. Então, esta transição, esta adaptação, vamos pensar que aquilo que estava a trazer como eu usei a palavra ganância lá atrás, aquilo que estava a trazer como a necessidade do do ser humano, conforme o conhecemos até hoje, de querer acumular segurança material, para subsistir, para permanecer na vida, para sentir que tem poder, que tem segurança. Vamos pensar nisto como uma herança kármica que nos está nas mãos, não é? Que está da nossa experiência humana nas nossas costas. E vamos pensar que o processo de Capricórnio, pela sabedoria de Saturno, leva-nos pela experiência a chegar ao momento em que percebemos que precisamos de enfrentar os medos, precisamos de correr o risco, não é? De experimentar diferente, de fazer diferente, de ir além do limite, uma coisa também de Saturno, de ir além do conhecido. O Saturno preserva estes limites. A Flávia ensinava também que Saturno, numa primeira fase, então, é este medo, é o travão que trava para a experiência porque tem medo, porque traz memória do passado, memória dos erros do passado, memória das falhas do passado, memória das consequências dos erros do passado. E enquanto não nos tornamos adultos, e adulto quer dizer capaz de responder pela minha escolha, capaz de assumir hum, a gestão, a responsabilidade, hum, o bastão da autoridade da minha vida, o bastão da gestão da minha vida. Enquanto não sentimos capazes de fazer isso, nós somos dominados pela experiência de passado associada ao medo, que está na essência, que é transportado por Saturno. Mas quando nós corremos o risco, com compromisso, com responsabilidade, com maturidade, com isso tudo, de dar um passinho em direção ao nosso crescimento, de assumir
a gestão, a liderança, de assumir a responsabilidade e o compromisso pela nossa encarnação, este medo que nos tolheu para a experiência no passado reverte em sabedoria, reverte em sustentação pela sabedoria que chega pela experiência. Então, quando eu penso ali na inteligência ativa e na adaptabilidade, eu penso também nesta mudança de modo, nesta transição de um encolhimento associado ao medo para integrar a sabedoria que chega porque já experimentamos, porque nos comprometemos, porque mesmo sem termos certeza, decidimos que estávamos aptos a correr o risco e a pagar o preço, que é uma coisa de Saturno. Saturno faz pagar o preço da nossa escolha, que estávamos dispostos a pagar o preço da nossa escolha, e isto faz de nós, isto tira-nos de caranguejo e coloca-nos em Capricórnio, isto faz de nós adultos. Isto faz de nós capazes de avançar pelo nosso próprio pé a partir de Capricórnio para a frente, quando o processo está bem integrado. O sétimo raio, ordem ou lei cerimonial e magia, eu não consigo entender muito bem porque não sei ainda, mas para mim é entendido como toda a dimensão de interligação, o que chamávamos espiritualizar a matéria, toda a dimensão de integração da dimensão invisível da vida a ser trazida à Terra, faz-me pensar na magia, faz-me pensar na sacralidade da Terra, faz-me pensar na sacralidade da experiência da Terra. Então, Capricórnio, quando integrado ou quando vivido com esta consciência, é a terra sagrada, ou é a terra, desculpem se estou a dizer de uma forma que não pode ser dita, mas para me compreenderem, é a terra que vira sagrada, é a terra que vira, que tem, não sei dizer de outra maneira. Ok, então, estamos quase a terminar, não tenho noção do tempo, mas não deve estar muito mal. Está quase. Regente esotérico de Capricórnio é Saturno também, então temos ao nível da astrologia tradicional, o regente é Saturno, ao nível regente, dos estudos esotéricos, o regente é Saturno também, o que me faz pensar que é o compromisso com os trabalhos da Terra e o compromisso com os trabalhos da alma, representados num só arquétipo, que é Saturno. Então, também aqui me vem a integração deste processo como honrar a matéria e honrar o espírito através daquilo que realizamos com Capricórnio. Como regente hierárquico, é muito bonito, surge Vênus, eu não tenho bem certeza disto, mas foi a minha pesquisa e eu não tinha a tabela da regência hierárquica, mas foi o que consegui encontrar e faz muito sentido. Faz muito sentido principalmente porque quando nós aceitamos a tarefa, quando nós aceitamos o compromisso que assumimos para aqui estar, quando nós aceitamos servir a vida com a nossa jornada e com a nossa caminhada, então, como regente hierárquica, aparece Vênus, o germen do amor, da forma e da vida, como a Flávia chamava algures aqui, como é que ela diz? Vênus, o germen da vida, da forma e do amor. Então, quando nós fazemos isso, só pode ser por uma razão, é por amor. Amor à humanidade, amor a todos nós, amor à vida e amor àquilo que nós queremos. E amor é a única energia que eu conheço que promove a unidade, que promove, que dissipa as polaridades, que dissipa. O amor é a única energia que eu sei, daquilo que sei até agora, que promove a síntese entre as polaridades, ou que promove a fusão ou a interligação entre as polaridades. Okay? Como frase de Capricórnio, frase evolutiva para a energia de Capricórnio, nós temos perdido, eu estou na luz sublime, contudo, a essa luz eu volto as costas. E esta frase faz-me refletir que, ao encontrar a sabedoria de Sagitário, nós chegamos em Capricórnio ao cume
da maturidade, é uma energia que fala de maturidade, que fala de crescimento, amadurecimento, é quando os frutos estão maduros e prestes a cair, já podem ser comidos, hum, e perdido eu estou na luz, porque integrei, contudo a essa luz eu volto as costas e continuo. Continuo por amor, continuo para servir a vida, a humanidade, a obra de Deus, o caminho evolutivo da Terra. Não sei dizer de outras palavras, mas vocês entendem a energia semente. Então, é o que eu entendo da frase evolutiva de Capricórnio, e quando penso nisto, e quando vos disse há pouco que Capricórnio é entendido como o signo dos mestres, entre aspas, ok? É porque os mestres é isto que fazem. Eles estão perdidos na luz sublime e voltam as costas e continuam a servir o processo evolutivo da vida e continuam a servir a obra de Deus. Ok? Estamos mesmo a terminar. Então, para Capricórnio, hum, a minha maior dificuldade é encontrar imagens que sejam livres de direitos de autor, etc. E esta é uma imagem da inteligência artificial, tem um bocadinho de resistência, mas também tem as suas coisas boas, e não podemos ser extremistas nem fechados ao novo e à mudança. Então, é uma imagem da inteligência artificial que, para mim, representa o nascer do novo dia, o nascer da nova luz, com uma direção bem definida, integrando Sagitário e Capricórnio, quase como síntese também aqui, e integrando a dimensão da experiência, do tempo e da ciclicidade da vida. Então, Capricórnio está ativo entre 21 de dezembro, eu coloquei 22, ok, porque é o que aparece, mas sabemos que o solstício é 21 de dezembro, entre 21 de dezembro e 20 de janeiro, ok, é o período de tempo em que o Sol transita por Capricórnio. Capricórnio surge como oportunidade de ancorar a sabedoria de Sagitário na experiência da Terra madura, ok, isto também já falámos, é só a síntese. Capricórnio é o esforço dirigido pela vontade para ancorar a vida do espírito na experiência da vida encarnada. Capricórnio atinge o sucesso quando, pela correta disciplina, compromisso, responsabilidade e persistência, acaba por alcançar a estabilidade e a segurança desenvolvida por si próprio através da experiência do tempo.